Oi, oi, minhas rolinhas, tudo de buenas? Espero super que sim, porque comigo está tudo ótimo e contigo. Bom, minhas rolinhas, no conteúdo do vídeo de hoje eu trago pra vocês um conteúdo super legal, que no caso é disponibilizando e mostrando pra vocês todos os jogos que eu tenho aqui no meu celular atualizados, tá, gente? Que eu tô mais usando no momento, no mês de 2020, não, no mês de maio de 2020, e eu super recomendo. Bom, antes de começar o conteúdo, passem aqui no meu Instagram, que eu estarei ficando também super feliz. O nome é Reino Caterina Lanford. Me ajudem a bater 510 seguidores, porque eu vou ficar super feliz. Também passem aqui no meu FC pra Palabout, o Instagram do canal, que se chama reihana.hp, e o Instagram meu pessoal, tá? Eu vou ver com quantos seguidores eu tô, meu Deus. Me ajudem a bater 2.240 logo hoje, porque só falta uma pessoa, né? E quem me ajudar a bater 40 curtidas, eu estaria ficando super agradecida. Enfim, gente, eu vou explicar pra vocês porque eu fiquei 3 dias sumida do canal, sem postar vídeos. Eu tava interagindo na comunidade, né? Mas eu não tava postando vídeo. Eu vou explicar pra vocês o que aconteceu. Eu vou vir aqui no Snapchat, gente, pra me mostrar pra vocês que eu não tô mentindo. Aqui, gente, como vocês perceberam, eu tô muito atrasada. Tipo, eu comecei a fazer isso agora, daí eu parei pra gravar esse vídeo pra vocês, né, gente? Eu tava fazendo aqui. E eu tô muito atrasada na escola, sabe? Muito mesmo, eu tô muito atrasada e eu tô muito desorganizada. Eu tô muito desorganizada na vida, eu não sei fazer nada, eu sou muito burra. E por isso que eu fiquei 3 dias sumida do canal. Até porque o bimestre vai fechar dia 22. E é dia 19, né? Então eu tô muito perdida. Eu tô muito perdida, atrasada, sabe? Então, por isso que eu fiquei 3 dias, porque eu tava fazendo lição também. E minha avó ficava pegando, minha avó e minha mãe ficavam pegando meu celular toda hora pra me fazer lição. Então, eu tenho que terminar tudinho. E quando eu terminar, gente, eu juro que eu vou postar vídeo todos os dias pra vocês. Então, eu espero que vocês me entendam. Bom, então vamos parar de enrolação e bora lá pro vídeo. Bom, eu separei aqui uma pastinha que tá tudo separado aqui, gente. Tudo separado, os jogos que eu separei e que eu estou mais usando no momento. Gente, lembrando que eu tô muito feliz pelos nossos 6.200 e... Não, 200, ó. 410. Eu tô muito feliz, cara. A gente bateu essa meta hoje. Então, eu tô muito feliz por nossa conquista. Vocês são tudinho pra mim, eu nem sei como agradecer. Enfim, então vamos parar de enrolação e bora lá pro vídeo. Bom, gente, o primeiro jogo que eu tenho é o app de perda de peso, né? Quando a pessoa tá acima do peso. Eu, gente, não é meu caso, porque eu sou meio magrela, né? Mas eu uso muito esse aplicativo porque eu acho super divertido. É muito legal, gente, sério, é muito legal mesmo. E quando eu acabar minhas atividades, quando eu tiver muito no tédio, gente, eu vou concluir o episódio 1, né, que é o primeiro dia. O próximo jogo é o Assassine, tá, gente? Esse jogo é muito legal e super fácil de jogar, gente. Eu vou mostrar pra vocês como ele é. Eu tô no nível 30. O próximo jogo é o Corte ASMR, tá, gente? Que eu já tinha faz tempo, mas eu desinstalei e baixei de novo porque... Porque sim, né? Ó, gente, é muito legal. Enfim, gente, é muito legal. Aí, gente, é muito legal mesmo. E eu super recomendo esse joguinho aí pra vocês. E eu vou pro nível 3, né? Eu tô feliz, tô. Então, o próximo jogo é esse daqui. Muito legal também. Eu não vou mostrar, porque quando eu aperto no jogo, para de gravar. E eu tentei gravar esse vídeo umas 6 vezes, sabe? Então... Mas eu super recomendo, porque o nome é Joy e Clash. Muito legal. E eu super recomendo também. Baixem aí que vocês não vão se arrepender. O próximo jogo é o Linda Brawl, tá bom? Muito legal também. Gente, sério, eu super recomendo esse jogo. Até porque esse jogo é tudo pra mim. Falta 20 minutos, né, pra mim jogar esse jogo novamente. Então, tô muito ansiosa. Eu tô na temporada 12. E é uma história da Linda Brawl e ela tem vários romances, sabe? É muito legal, gente. Eu super recomendo e é isso. Bom, o próximo é Minha Ângela, né, que vocês sabem o que serve esse jogo. O próximo é o Clash Royale, mas o meu é infinito, como vocês sabem, né. Eu fiz um vídeo jogando esse jogo pra vocês. Gente, sério, é muito legal. Eu não tô mentindo, é muito legal. Gente, sério, é muito legal mesmo. Gente, sério. Esse jogo é tudo pra mim. E quando você perde ou ganha dinheiro, o dinheiro recarrega tudo de novo. E eu acho super incrível.
Gente, sério, eu tô na Arena 11, né, como vocês sabem. Eu quero muito, muito, muito ir pra essa arena aqui, porque é meu sonho. Eu nunca fui, gente, nessa arena. Então eu tô jogando muito esse jogo pra mim conseguir bater os 4.000 prêmios, né? Bom, gente, o próximo jogo é esse daqui, que eu também super recomendo. Eu acho que é um dos melhores jogos que eu tenho aqui no meu celular. Esse jogo é tipo assim, gente, ó. Você escolhe o lado, sabe? É super, super legal, gente, sério. É muito legal mesmo, eu acho super engraçado. Gente, olha como eu sou aleatória. E eu não faço o caminho normal, né? Mas é super, super legal e eu também super recomendo também. O próximo é o jogo do piano, que você toca o piano e aparece alguma música. Bom, o próximo jogo é o Skater Boy. É muito legal também, gente. Eu vou mostrar pra vocês como ele é, porque muitas pessoas não conhecem, né? Porque esse jogo é bem antigo, gente. Sério, bem antigo mesmo. Olha aqui, gente, é muito antigo, ó. E é super difícil, porque eu tô nas últimas arenas, né, gente? E eu não sou muito boa nesse jogo, mas ok. Gente, é muito legal. Oh, meu Deus. Enfim, eu super recomendo, gente, sério, é super legal. E é isso, o nome é Skater Boys, caso você queira jogar, né? O próximo é esse daqui, muito, 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 muito legal, cara. E eu vou mostrar pra vocês como ele é. Ele é assim, gente. Gente, olha como ele é top. Muito legal e eu uso muito quando eu estou no tédio, né? É muito legal mesmo. Gente, sério. Ai, meu Deus, que ódio quando eu perco. Mas enfim, eu acho que a maioria de vocês conhecem, né? Mas tá aí o jogo, quem quiser baixar. O próximo é esse daqui, gente, Super Style, alguma coisa assim, né? É super legal também, eu tô jogando muito esse jogo, eu vou mostrar pra vocês como ele é. Bom, gente, ele é assim, gente, ó, super legal. E eu vou ver quanto dinheiro eu ganhei na minha foto. Gente, cara, sério, é muito legal, gente. Aqui tá todas as fotos que eu tenho. É super legal, cara, super mesmo. E, sério, eu super recomendo esse jogo. Calma aí. Tipo, você escolhe o estilo pras pessoas, sabe? Você veste... Não, você escolhe a roupa pras pessoas usarem, sabe? E é super legal, gente. Olha isso, é muito, muito legal. E eu tô usando pra sair do tédio. Eu super amei essa roupa em você, moça. Não precisa. R$120, que legal. Ganhei R$300, uau. Tá muito linda, gata. É muito legal esse jogo, gente. Essa menina parece igualzinho comigo, mas ok. Bom, depois eu termino de jogar, né? Porque não é um vídeo jogando algum jogo, né? O penúltimo jogo é o Tabu, sei lá como fala. E o meu é na versão infinito, tá, gente? O meu é infinito. E caso você queira que eu ensine como ter esse jogo infinito, deixa aí nos comentários, até porque é super fácil. Quando carregar aqui eu volto. E eu tô no capítulo 1, tá, gente? Tô no capítulo 1. É muito legal, gente. É uma história com uma menina. Tipo, é igual a Linda Brown. Daí você tem as coisinhas pra... Tipo assim, se você quer um empréstimo ou se você quer um emprego. Eu vou escolher essa opção aqui. Gente, sério, é muito, muito legal. E eu tô saindo muito do tédio com esse jogo também, gente. Sério, é muito legal. Enfim, eu super, super recomendo pra vocês. O próximo é o Zombie de Tsunami, né? O meu é infinito, tá, gente? Como vocês perceberam aqui. É muito legal, gente. Olha o dinheiro, o diamante, é tudo infinito. Então é isso, né? Calma aí, Enfim, gente, é super, super legal. E eu também super recomendo pra vocês. E é isso. Eu vou jogar uma partida com vocês só pra você ver como é. Tipo, é um monte de zumbi, daí você tem que comer as pessoas, pular no carro, sabe? É muito, muito legal. E é isso, né, gente? É muito, muito legal mesmo. E eu super recomendo também. E eu tô saindo muito do tédio com ele, porque, como vocês viram, eu não coloco no volume, porque eu vou no meu Play Música, daí eu fico ouvindo música enquanto eu jogo esse jogo. Então, realmente, é muito legal esse jogo, cara, é muito legal mesmo. Eu super adoro esse jogo, não sei porquê, mas eu amo esse jogo demais, cara. É muito legal mesmo. Então, é só no começo que é assim meio lerdo, mas quando você ir na área 5, na área 4, vai ficar super, super rápido, gente. Sério, é super, super legal. Bom, gente, é assim o jogo, né? Eu acho que esse foi o último jogo que eu tenho, né? Eu vou baixar mais e eu tenho bastante jogos, né? Como vocês perceberam. Então esse foi o conteúdo do vídeo de hoje. Ficou meio longo? Ficou, mas, né? Fazer o quê? Então, gente, esse foi o conteúdo do vídeo de hoje. Um super, hiper, mega beijo no coração de vocês. E até os próximos vídeos do nosso canal. Tchau, tchau e amo vocês. Meu Deus, gente. Calma aí.